Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos à casa de André Luiz, nossa casa. E a gente vai falar um bocadinho do tal do André Luiz hoje, tá? Tomar emprestado algumas falas do livro Nosso Lar, da série de André Luiz, né? E essa vida futura, ou o que nos aguarda na continuação da nossa vida, né? Eu vou começar com uma poesia de Jerônimo Mendonça, que eu não sei se vocês conheceram. Ele era um palestrante espírita que era acamado. Ele era levado de maca para fazer as palestras porque não tinha mobilidade, mas nunca parou de trabalhar. E essa mensagem é psicofônica, né? Foi depois do seu decesso. Diz ele assim: morrer que mera ilusão, a vida vai, segue além. Nesta estranha embarcação você embarcará também. No porto do infinito cheguei, mais forte e feliz. Bendito, sempre bendito, o singelo bem que eu fiz. Você que está aí na terra, aproveita os dias seus. Na caridade se encerra o coração do bom Deus. Morte nos vira ao avesso, em um check-up total. Como é triste o recomeço para quem só fez o mal. A cova do alçapão aberto, a cova é alçapão aberto. Faça o bem enquanto é dia, ajude o espírito liberto com vibrações de alegria. Finados, mas quem findou? Respondo filosofando, a morte só revelou infinitos sóis em bando. Então ele fala basicamente duas coisas que a gente já sabe de muito tempo. O que nos salvaguarda as almas é o singelo bem que fizermos. E é muito triste o recomeço para quem só fez o mal. Isso todas as religiões pregam. Só que eles não pregam como recomeço, né? Eles pregam como a fatalidade, pondo um marco decisivo no nosso decesso. E quando a gente olha a parábola do joio e do trigo também, ele fala da época da colheita. O desencarne é a época da colheita, onde vai se aferir se nós produzimos grãos ou somos só palha seca e vistosa. Então é tempo de verificação. E como até antes dessa série de André Luiz, que são 13 livros, a gente não tinha nem na doutrina espírita uma ideia assim muito clara do que nos aconteceria, o que nos esperaria depois da morte. Você lê nos livros da série do Pentateuco referências do céu e inferno, da alegria, da felicidade, da paz que cabe aos bons e das dores e das dificuldades daqueles que não são assim tão bons ainda, né? Mas não tinha uma descrição textual da realidade espiritual. Até que o Chico, em 1943, que ele escreveu Nosso Lar, publicou esse livro. E ele foi muito pichado mesmo por espíritas, porque ela descrevia uma vida muito parecida com a da Terra. Diziam até que era uma cópia daqui. É o contrário, na verdade, né? A vida aqui que é uma cópia, um esboço imperfeito da de lá, mas com atividades, com serviço, com obrigações, e aquela ideia do morreu, descansou, virou no avesso. É o que Jerônimo Mendonça fala ali, no check-up total que nos vira no avesso. Aqueles que estão procurando, ou que acham que vão desencarnar, e ficar nos braços do Pai pela eternidade, ouvindo harpas paraguaias, vão encontrar muito trabalho pela frente. Esse estado de beatitude eu não sei nem como seria uma coisa chata e tediosa, mas não é isso que nos aguarda, como também não é o inferno. Também ninguém será jogado no inferno, mas teremos que recomeçar novamente, citando Jerônimo Mendonça, como é triste o recomeço para aquele que só fez o mal. E quando Chico recebeu todas as reprimendas por causa daquele livro, ele foi falar com o Emmanuel, que era o mentor espiritual dele. Só, Emmanuel, não quero escrever sobre isso não, está todo mundo me pichando, isso que eu estou fantasiando, que é loucura isso que eu estou escrevendo. E daí Emmanuel falou para ele: olha, Chico, vamos fazer o seguinte, hoje à noite eu vou desdobrar você e vou levar você consciente para Nosso Lar, e você vai visitar os lugares lá. Depois de visitar os ministérios, conversar com as pessoas lá, você toma a tua decisão amanhã, tá bom? Ele concordou. E desde que ele foi levado realmente à noite,
visitou os ministérios, com exceção do Ministério da União Divina, que disseram para ele que um espírito encarnado não tinha condições vibratórias de permanecer naquele ambiente, e o resto ele visitou. No dia seguinte, Emmanuel veio cedo perguntar para ele, né? Ele disse, olha, bom, vamos escrevendo, Emmanuel, e a gente se vira com esse povo. Porque realmente a nossa ideia, ela vira no avesso, se a gente não se preparar anteriormente. E o trabalho da doutrina espírita, em grande parte, é isso. Tirar o véu da ilusão das nossas mentes. Nos desiludir, desculpe usar essa expressão, mas eu a uso citando o Chico Xavier, que diz que a desilusão é a visita da verdade. Então tudo aquilo que não é a obra do Pai, mas dia menos dia vai se desmanchando. E para quem vive num mundo de fantasias, de redes sociais, de cliques, com seguidores, que vive iludido em cima de aparências, vai precisar de algumas desilusões a mais. O próprio André Luiz, ele vai relatar nessa obra Nosso Lar, as dificuldades que ele teve com isto, depois de voltar para lá. E na citação inicial do livro Missionários de Luz, na introdução, tem uma fala que fala desse novo horizonte que se abre, né? Se chama Ante os Novos Tempos. E fala assim, enquanto a história relaciona a intervenção de fadas, referindo-se aos gênios tutelares, aos palácios do oculto e às maravilhas da floresta desconhecida, as crianças escutam atentas, estampando alegria e interesse no semblante feliz. Todavia, quando o narrador modifica a palavra, fixando-a nas realidades educativas, retrai-se a mente infantil, contrafeita, cansada. É sobre isso que a gente está falando. Para as mentes despertas, o trabalho é uma bênção. Para aqueles que querem a acomodação, isso é cansativo, enfadonho e triste. Não compreende a promessa da vida futura com seus trabalhos e responsabilidades. Os corações ainda tenros amam o sonho, aguardam o heroísmo fácil, estimam o menor esforço. Não entendem de pronto o labor divino da perfeição eterna e por isso afastam-se do ensinamento real, admirados, espantados. A vida, porém, espera-os com suas leis imutáveis e revela-lhes a verdade gradativamente, sem ruídos espetaculares, com a serenidade de mãe. A gente ouve, já desde a época de Jesus, que são chegados os tempos. E sempre são chegados os tempos para as criaturas que começam a despertar. E a misericórdia divina nos aguarda o momento preciso em que nossas consciências começam a entender, além das conveniências, das nossas necessidades mais imediatas, e que consigamos começar a perscrutar o infinito com essas atividades e com esses interesses que vão além dos nossos. O próprio Cristo já disse que quem quisesse ser o maior era para ser servo de todos. E a gente acha que servir tem com servidão, com escravidão, mas só é servir mesmo quando você não é a isso constrangido, mas já é o fruto do amadurecimento de uma alma que já pode dar mais, porque já tem mais na ânfora de sua alma. Então, servir ao semelhante é para almas que já têm um estofo, um equilíbrio, que já começaram a despertar. E a gente tem isso em nós, com a centelha, quando fomos criados à imagem e semelhança do Pai. Há essa luz que teima em sair de nós para ganhar o sol, a claridade do Pai. Todos nós temos essa luz interna. Está coberta de ilusões, como um diamante bruto, que está cheio de cascalho à sua volta. O ourives divino sabe do valor de cada um de nós, mas nós olhamos os nossos semelhantes, é cascalho. Não conseguimos ver além das aparências, mas essa luz está dentro de nós com o potencial divino. Nada nos falta para sermos representantes dignos do Pai. Só sobram coisas. Sobra orgulho, sobra vaidade, sobra ambição.
é por muito nos sobrar que temos tanta dificuldade para enxergar o caminho. Lei do trabalho é a lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. Está no Livro dos Espíritos. Sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Por isso é que seu alimento, sua segurança e seu bem-estar dependem do seu trabalho, de sua atividade. Ele tem essa fala que está em João 5,17, de Jesus, que diz: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Essa fala de Jesus foi um dia que ele estava pregando no sábado, e no Velho Testamento era a determinação de Moisés que o 7º dia fosse guardado ao Senhor, né? Então tem algumas religiões que levam isso muito a sério e que as pessoas realmente não trabalham no sábado. Isso está no Velho Testamento. Importa a gente saber que Deus trabalha até hoje, ou seja, é marcado pelo trabalho, e a realidade espiritual também. E essa lei do 7º dia, Jesus disse que o sábado não foi feito para Deus, mas para o homem. Porque antigamente não existiam leis trabalhistas. As pessoas trabalhavam 12 horas por dia, das 6 da manhã às 6 da tarde, enquanto tinha luz, 7 dias por semana. Então, quando Moisés introduziu, ele estava introduzindo, na verdade, uma lei humana, para que a ganância dos patrões não comprometesse a saúde dos funcionários. Então era uma lei muito mais material do que espiritual, porque tinha esse condão de aliviar o peso para as pessoas que estavam em regime de servidão, que na época tinha outra conotação, né? Então, se Jesus trabalha, então ele não via nenhum problema de trabalhar no sábado. A gente hoje não tem mais essa preocupação. E em nosso lar, depois que André Luiz passa pelo tratamento, lembremos que ele ficou 8 anos no umbral e depois ele foi acolhido lá, né? Isso está no livro Nosso Lar. O filme, a maior parte das pessoas assistiram, mas eu recomendo realmente ler o livro, porque ele é muito mais rico, muito mais profundo. Principalmente as entrelinhas. Há tanta informação tão rica lá que a gente deixa despercebido, né? Porque um filme não tem como comportar tudo aquilo. Então, depois que ele termina o tratamento, ele vai ser acolhido na casa do Lisias, que era enfermeiro dele, né? E daí ele está conversando com a mãe do Lisias nessa ocasião, e ela vai falar do tal do bônus hora. Ela diz assim: em nosso lar, a produção de vestuário e alimentação alimentares pertence a todos em comum, a serviços centrais de distribuição na governadoria e departamentos do mesmo trabalho nos ministérios. O celeiro fundamental é propriedade coletiva. Então não tem fome lá, ninguém passa fome. Depois que foi acolhido em nosso lar, obviamente, né? Tem um trabalho para chegar lá ainda. Cada habitante de nosso lar recebe provisões de pão e roupa no que se refere ao estritamente necessário, mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas. O espírito que não trabalha pode ser abrigado. Albergues, onde ficam aquelas camas uma do ladinho da outra que a gente vê na terra também. Mas os que se esforçam na obtenção do bônus hora conseguem certas prerrogativas. O espírito que não trabalha pode ser abrigado, no entanto, os que cooperam podem ter casa própria. Tem que merecer essas coisas, e é pelo esforço, pelo trabalho. Os inativos podem permanecer nos campos de repouso ou nos parques de tratamento, favorecidos pela intercessão de amigos. Tem que alguém trabalhar por nós. Aqui na Terra não é muito diferente, né? Se a gente se encosta, aquilo que nos mantém sai do trabalho e do esforço de outra pessoa. Os parques de repouso, favorecidos pela intercessão de amigos. Entretanto, as almas operosas podem gozar da companhia de irmãos queridos nos lugares consagrados ao entretenimento, ou o contato de orientadores sábios nas diversas escolas do ministério em geral. Então, você veja, ele já fala de espaços de entretenimento, não é só jejum e oração, também lá, né? E escolas, eles consideram todo o trabalho, toda a ocupação útil, inclusive o estudo, que a pessoa realmente estuda para distribuir conhecimento, quando a gente não é um celeiro vazio, simplesmente acumulador, né? Então tudo isso para eles é trabalho, e eles estipulam esse bônus hora para realmente estabelecer limites, né? Dizer quantas pessoas estão trabalhando, ter como aquilatar, ter uma medida.
Cada um de nós deve dar no mínimo 8 horas de serviço útil por dia. Sendo que no caso dos serviços sacrificiais, a remuneração é duplicada ou triplicada. Então lá vale mais o serviço que é sacrificial. Sabe, é como se você dissesse que no plano espiritual o serviço do faxineiro é mais valorizado do que do engenheiro, né? Então quando a gente fala de virar no avesso, vira mesmo, gente. Daí você entende as falas de Jesus e elas nos causam desconforto. Por isso Jesus fala, eu falo para aqueles que têm ouvidos de ouvir. Por isso essas desilusões acabam nos pegando em alguma medida, em especial se nós achamos signatários de alguma notoriedade na terra. Porque seremos chamados a falar das desilusões ou a visita da verdade na volta para a terra, para a nossa pátria. Esse padrão de pagamento é extensivo a todos os trabalhadores da colônia, seja na administração ou na obediência. E André, ele questiona isso, diz, mas como assim? Quem serve ganha mesmo do que quem manda? É que ele fala ali, como conciliar semelhante padrão comum à natureza do serviço? O administrador ganhará o mesmo que o operário? Não é o trabalho do primeiro mais elevado do que o segundo? É uma pergunta bem humana, né? Ele tinha recém-desencarnado. E a resposta da mãe de Elisias é, se na orientação ou na subalternidade, o trabalho de sacrifício pessoal, a expressão remunerativa é justamente duplicada, multiplicada. O verdadeiro ganho da criatura é de natureza espiritual. Então eles não estão trabalhando lá para receber benefícios. Aquilo é só uma maneira de quantificar os esforços das pessoas. E não realmente para que uns fiquem ricos e outros pobres, porque não tem essa visão que a gente tem na Terra, de que uns se enchem, né, suas contas, alguns até no exterior, e outros numa miserabilidade sem fins. Então muda muito o conceito. Isso é uma fala do no livro Abraço de Pai, do Vanderlei de Oliveira, que diz assim, podemos afirmar sem exagero, a cada 10 pessoas que desencarnam, 6 apresentam quadros de dificuldade de desprendimento da matéria. Não conseguem se desvencilhar das questões materiais. Isso é uma realidade, gente. Se a gente é apegado aqui, não vai ser desapegado do lado de lá. Tem uma história do Divaldo, que ele conhecia um casal, que o homem ele bebia bastante e a mulher brigava bastante, parece meio natural, e perguntaram, depois de um tempo que ele tinha desencarnado, os dois desencarnaram, perguntaram para o Divaldo como é que eles estavam. Divaldo disse, olha, o homem continua bebendo e a mulher continua brigando. Isso é só para ver o que muda na realidade, né? Se a gente está se esforçando por ser melhor sempre, é isso que vamos ter a continuidade do que já somos. Mas se a gente se permite todo tipo de vício, de equívoco, não vai mudar nada. Não vai ficar mais fácil do lado de lá. Aliás, mais difícil. Porque se a pessoa tem dinheiro hoje, por exemplo, ela tem um vício de alcoólicos, ela vai no mercado e compra. Quando ela desencarnar, não tem mais esse acesso. Não tem como você ir lá no mercado e comprar. E também não tem como você sugar essa bebida do litro que está lá. Porque se fosse possível isso, quando alguém comprasse a bebida, levaria só água para casa, porque a espiritualidade tinha sugado tudo. Porque quem metaboliza essas energias é no organismo físico. E os espíritos precisam sugar isso das pessoas encarnadas, seja o cigarro, seja o vício, o álcool, mas outros problemas também, né, de desequilíbrios sexuais de toda a ordem. Sempre a gente precisa se acoplar ou meio que se encostar em outras personalidades para usufruir desses desequilíbrios, se os mantemos aqui. Então a gente tem que passar em revista sobre as nossas atitudes, sobre as nossas dependências, sejam de quais ordem forem, porque isso vai nos acompanhar. Se vemos com dificuldade de mudar hoje, não vai ficar mais fácil depois, não. Tá? Então isso é uma questão meio que urgente. Ou seja, não estamos nos preparando adequadamente para o momento do nosso retorno à pátria espiritual. Temos dificuldade de deixar emprego, familiares, patrimônios e até desafetos. Aqueles que a gente não gosta são os que a gente mais pensa neles. São as pessoas que mais ocupam a nossa mente. A gente gosta de brincar que quando a gente é criança, a gente tem amigos imaginários. Quando a gente vira adulto, a gente cria inimigos imaginários.
você não se desentende com uma pessoa, daí você cria a imagem mental daquela pessoa e começa a discutir com essa imagem o tempo todo. E fica essa imagem que a gente alimenta tem vida própria e discute com a gente, sabe? E a gente fica numa neurose, às vezes anos, e se desencarna nessa situação, vai morar com o desafeto, vai morar lá, sabe? Então a gente precisa trabalhar essas questões, sabe? Para benefício da nossa saúde psíquica, mental e física mesmo, porque se reflete, né? Deixa para lá, ou deixar ir, né? Então, nasce aí uma questão bem interessante, porque as desilusões que a gente vem falando, a gente está iludido, inclusive, com relação aos nossos desafetos, os nossos, entre aspas, inimigos, porque eles não são tão ruins como a gente gostaria. Como aquelas pessoas que a gente gosta não são tão boas como a gente gostaria. Quando o afeto está envolvido nas nossas decisões, a gente perde um pouco da sensatez. E a gente erra nas medidas. Então é preciso que a gente tenha consciência, porque a gente vai ter que rever todos esses valores. E se a gente o faz com lucidez, com racionalidade, a gente consegue enxergar essas questões. Isso nos ajuda a nos desprender e aceitar. A gente vê que o próprio André Luiz era um misto de sombra e de luz. Nós o somos. Temos questões boas, conseguimos fazer atos generosos e fazemos cada bobagem, porque isso está na nossa natureza. E importa ir nos firmando aquilo que é bom, que é nobre, que é digno, porque é o anseio de nossas almas. E meio que controlando, né, aqueles defeitos que ainda temos. Faz parte da nossa natureza. E André Luiz, depois que ele entende, né, que essa necessidade do trabalho, ele resolve pedir para Clarencio serviço. E é interessante porque quando você fala em desilusões, ele era médico. Ele trabalhou na Terra por 16 anos, está escrito lá que ele clinicou. Então 16 anos como médico, não era um médico novo. E ele, quando chegou em nosso lar, ele percebeu que o enfermeiro que tratava ele, que era Lisias, tinha mais conhecimento de medicina que ele. Porque a medicina espiritual não se ensina nas nossas faculdades. Lá não se curam corpos, se curam almas, perispíritos. Então já percebeu que, assim, embora o anseio, né, da profissão, essa ideia de a pessoa médica, ela tem uma certa deferência na Terra. E muitas outras profissões o têm. Mas quando isso você leva para o mundo espiritual, será que ela tem a mesma serventia lá? Será que aquilo é útil, tem proveito? Lembremos da pandemia, quais eram as profissões realmente imprescindíveis que não podiam parar, né? Daí estava o entregador de pizza, estava posto de gasolina, sabe? Eram serviços muito comuns. É claro que na área da saúde tinha a importância que continua tendo até hoje, né? Mas essa medicina não serve muito para lá. Então ele foi pedir a serviço, mas não sabia exatamente como, o que pedir para Clarencio. E quando ele vai no gabinete de Clarencio, ele já vai com essa noção, já meio desiludido, entre aspas, em relação à própria profissão, à própria serventia que ele poderia ter lá. Mas existia o anseio natural da pessoa que gostava do que fazia, né? E quando o Clarencio atende, ele atende de duas em duas pessoas, para que o ensinamento de uma sirva para a outra. Então, junto com o Clarencio, junto com o André Luiz, entrou uma senhora, que ela ia pedir para um filho dela que estava doente na terra, e essa senhora já estava lá um monte de tempo e nunca tinha se engraçado pelo serviço, né? Ela sempre desviava, disse que tudo era muito difícil, tudo era muito custoso, porque os trabalhos realmente com pessoas necessitadas ou enfermas é bem delicado, bem difícil, né? E os dois entram no gabinete. E essa senhora, quando ela fala, né, da precisão dela para ajudar os seus filhos, Clarencio diz assim para ela: só no espírito de humildade e de trabalho é possível a nós proteger alguém. Imagine o pai que desejasse ajudar os filhinhos mantendo-se em absoluto repouso no lar. E daí ela vai citar, Clarencio vai citar 4 oportunidades de trabalho que ela teve e ela nunca firmou em nada, porque ela achava que tudo era muito difícil. Isso parece uma imagem muito clara da assistência social, tá? Porque a gente vai ajudar um, parece, nossa, mas esse parente é difícil, nossa, mas essa pessoa é ingrata, mas isso aqui
A gente vive pondo dificuldades porque as pessoas numa miséria econômica às vezes estão numa miséria moral também. A dificuldade é muito maior do que a gente vislumbra. E a gente quer que a gente ajude, que ela reconheça em nós um grande benfeitor que está salvando sua vida, e a pessoa às vezes quer até lograr a gente. E a gente se arrepende e xinga e não quer seguir no caminho, né? Daí a senhora foi para a turma de vigilância do Ministério da Comunicação, e ela diz assim, mas aquele lugar era serviço intolerável. Depois a senhora foi para os irmãos de suportação nas tarefas regeneradoras. Pior, repleto de palavrões, indecências, miséria. Depois a senhora foi em enfermagem aos perturbados, mas quem tolerará aquilo? Só os santos. Depois a senhora foi para gabinete de investigação e pesquisa. Impossível continuar ali. Experiências exaustivas, fluidos estranhos, chefes ásperos, ou seja, ela sempre via dificuldade porque ajudar o outro é difícil. E lembra que eles falavam no início que o grande trabalho é dentro de nós, é em nossas almas. A gente vai trabalhar com as pessoas para que nisso a gente consiga realmente vencer os limites dos nossos próprios interesses para auxiliar os outros. Tem uma página do livro Cartas e Crônicas do Irmão X, o item 3º, pedido de Jesus. Diz que Jesus chamou Pedro, ele estava com muito serviço, atendendo o povo. Ele fala, Pedro, eu precisava que você fosse visitar a filha de Jeremias, o curtidor de couro, porque a filha dele está muito doente e acamada. E o Pedro saiu muito faceiro, né? Hoje eu vou ajudar, vou pregar o evangelho, que alegria. E daí foi lá, chegou, entrou na propriedade. Primeiro galpão que ele chegou, estava o Jeremias, bêbado, seduzindo uma menina adolescente, os dois bebendo vinho, e ele ficou todo contrariado. O cara xingou ele, ofendeu, porque se viu contrariado pela situação em que se viu. E quando Pedro falou que veio ali para querer ajudar a filha, ele disse, fala com a minha mulher, tá não sei aonde lá. E foi ele atrás da mulher dele, do Jeremias. Chegou lá, a mulher do Jeremias estava batendo uma empregada também, ela acusando ela de ter comido uns figos na propriedade lá. A menina alegava que não, que foram os passarinhos que tinham comido, e a mulher bateu a menina sangrando. Daí Pedro fala para a mulher que queria ver a filha, ele manda falar com o irmão dela mais velho. Ele chega com o irmão dela mais velho, o cara estava bebendo e jogando, estava perdendo muito dinheiro, estava azedo, ofendeu ele, xingou, tocou ele, enfim. Só que quando ele chegou na menina, depois de muito esforço, recém entrou a menina cheia de palavrão, de indecência, criticando ele, ofendendo, azeda. Ele virou as costas e foi embora. Não tem jeito de ajudar esse povo, não, pelo amor de Deus. É mais ou menos essa história da nossa irmã aqui. Não, lidar com esse povo não tem quem aguente. E ele voltou. E ele chegou para Jesus e passou o relatório. Jesus, eu fui lá, mas não dá. Vamos convir. Aquele povo não tem solução, né? Daí Jesus baixou a cabeça e não falou nada. E Pedro ficou irritado, né? Disse, mas o senhor ouviu o que eu falei? Eu não consegui ajudar eles não, por causa disso. Sim, Pedro. A família de Jeremias, as filhas, os filhos, eu os conheço há muito tempo. Eu só pedi para você ir ajudar eles, Jesus conhecia de muitas reencarnações, as dificuldades que aquelas almas carregavam na sua intimidade. Ele só pediu para a gente ajudar, para Pedro ajudar, para nós ajudarmos na medida das nossas forças, das nossas possibilidades, as pessoas à nossa volta. Mesmo que elas não tenham condições de nos colocar nesse, entre aspas, pedestal de virtudes, que em verdade não o somos ainda, tá? Antes de começar a amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia. Que farás na terra se ainda não aprendeu a suportar coisa alguma? Isso era para a mulher, mas é para nós também. Antes de amparar os que amamos, é indispensável estabelecer correntes de simpatia no bem. Há uma pessoa, às vezes, muito sofrida que você atende, ajuda, auxilia, socorre, ampara. Tem por trás um irmão espiritual, uma mãe, um pai, que vai reconhecer em você um instrumento do bem, que foi acolher essa alma. Volte aos campos de repouso e reflita. Ou seja, se não está pronta para o serviço, se prepare. E daí, André Luiz chega a vez dele, né? Já estava assim, pouca vontade de pedir, porque disse,
Não dá para esperar muita coisa já, né? A primeira fala de Clarencio diz assim: é preciso convir que toda tarefa na terra, no campo das profissões, é convite do Pai para que o homem penetre os templos divinos do trabalho. Isso começa aqui, na terra. Todo trabalho na terra é um convite para realmente nos disciplinarmos e aprendermos a amar e servir naquilo que a gente dá conta. Porque o verdadeiro trabalho está em nossos corações, em nossas almas. Algumas pessoas às vezes pensam assim: ah, mas o meu patrão finge que me paga, eu finjo que trabalho. Então, você estabelece ali um vínculo da mediocridade, vocês dois se merecem, sabe? Mas se a gente merece coisas melhores pelo nosso esforço, começamos a ter mérito se não somos recompensados, e ter mérito frente à lei divina, Deus não fica devendo. Deus não é pobre nem miserável, mas é preciso que o principal objetivo, que é a transformação moral, se processe dentro de nós. O para quê daquelas dificuldades que vivemos comece a clarear os nossos caminhos e atitudes cristãs e sadias, para que as coisas comecem a se encaminhar, porque começamos a sintonizar uma frequência melhor. Daí ele fala assim: sua posição atual, falando de André Luiz, não é das melhores, entretanto é confortadora pelas intercessões chegadas ao Ministério de Auxílio em seu favor. Tem uma observação para falar, que vou falar mal de André Luiz agora. Ele morreu, ele tinha cirrose, bebia bastante e tinha aqueles bacilos da sífilis, então ele era promíscuo também. Por isso eu falei, é meia luz, meia sombra. Então ele não era um anjinho, tanto que ele passou 8 anos no umbral, né? Tinha as dificuldades dele. Mas quando ele fala que tinha gente que intercedeu por ele, Clarencio, André Luiz pergunta: ah, minha mãe, né? A mãe dele tinha desencarnado antes dele, né? E Clarencio diz: sim, esclareceu o ministro, sua mãe e outros amigos do coração aos quais você plantou semente da simpatia, apesar dos abusos e muita irreflexão, também proporcionou receituário gratuito a mais de 6.000 necessitados. Na maioria das vezes, praticou esses atos meritórios absolutamente por troça. É interessante essas entrelinhas, né? Porque a gente às vezes ouve algumas pessoas falar: não, você vai ajudar outros só se você fizer por amor. Essa medida é nossa. O amor é a cereja do bolo. Quando a gente consegue, é porque a gente já ama e não precisa mais das dificuldades. Mas a gente tem que fazer por meio de umbral, sabe, por obrigação, porque isso fora da caridade da nossa salvação. A gente tem que ir trabalhando, exercitando, até que isso comece a se tornar natural na gente e a gente aprenda a servir com alegria. Mas se não serve com alegria, não se esforça por fazê-lo, nunca chegar lá, né? Então o importante é a gente não se deixar abater. Mas presentemente pode verificar que mesmo por troça o verdadeiro bem espalha bênçãos em nosso caminho. Desses beneficiados, 15 não o esqueceram e têm enviado até aqui veementes apelos em seu favor. Então, ele deu 6.000 atendimentos gratuitos. Eu até fiz a conta, né? Porque quando pede para uma pessoa da área de exatas fazer palestra, a gente não consegue fugir da lógica e da coerência. Se ele trabalhou 16 anos, um ano tem 252 dias, ele trabalhou, dias úteis, né? Ele trabalhou 4.000 dias na Terra, ele atendeu 6.000 pessoas de graça, ele atendia 1,5 pessoa por dia, na média. Então ele sempre estava contribuindo, sempre estava fazendo. E daí diz ali, 15, lembrou, não ajuda. Isso dá 0,25 das pessoas que foram gratas a ele. Você entende? Você está esperando gratidão pelos benefícios que faz, esquece. Mas é uma informação que é mais importante porque está o registro das 6.000 pessoas que ele atendeu. Dessas 6.000, 5.985 ingratos. Mas há o registro na consciência dele, na consciência cósmica, endossando as suas necessidades. Sabe? Então esse pensamento nosso de não ajuda porque a pessoa é ingrata não faz muito sentido. Tem uma fala até interessante de Pedro, quando
na parábola do mancebo rico, que Jesus diz que é muito difícil um pobre entrar no reino de Deus. E tem uma fala de Pedro que denuncia a sua humanidade. Ele diz assim, cai a ficha nele, diz, os ricos não vão para o céu, e nós, que tudo largamos e te seguimos, né? Ele estava querendo dizer, e nós vamos ganhar o que com isso? Não com essas palavras. Jesus nem deixou ele terminar, ele disse assim, o que queres que abra mão, em meu nome, recebereis ao cêntuplo já desde esta vida e mais no futuro. Então Jesus não disse, só se vocês fizerem por amor. Diz, olha, eu tenho vocês para pregar a boa nova, para trazer a mensagem. Vão e façam, não se preocupe que Deus não é pobre nem miserável. Chegará o dia. E essa evolução, esse tratamento que é mais nosso do que do nosso semelhante no exercício, na vivência da caridade, é o que nos engrandece as almas, tá? Eu não sei até que horas eu posso ir. 10 para 9? 15 para as 9. Tem mais 8 minutos. Então tá tranquilo por enquanto, tá? Então... Estamos negociando aqui, vocês estão vendo, né? Que está acirrada a negociação aqui, tá? Mas essas reflexões são muito interessantes porque é uma revista dos conceitos que a gente tem, sabe? Isso. Agora eu que estou... Daí, depois de muito tempo trabalhando em nosso lar, lembrando que André Luiz, ele desencarnou, ficou 8 anos no umbral. Pelo menos 1 ano trabalhando, sendo medicado lá. E depois ele vai para começar a trabalhar. E eles tinham uma vontade muito grande de voltar ao seu lar. Natural, né? Comecei como é que estava a esposa, os filhos. O problema é querer que fossem a sua esposa e os seus filhos. Mais uma desilusão que ele precisava passar e viver, né? Porque se imagine, a pessoa 10 anos depois do desencarne, ter a inocência de pensar, vou chegar lá, minha mulher vai estar chorando por mim, né? É inocência isso, né? Mas é uma coisa meio humana também, digamos, vamos e venhamos. Você acha aqueles papos, que é a minha casa, é porque é meus filhos. Não tem nada nosso, gente. A gente é usufrutuário dos bens. O que a gente tem é o que a gente traz no coração, o bem que praticou, o resto tudo fica. E quando ele chega de volta no CAR, depois de muito tempo, quando eles acharam que ele estava pronto para enfrentar a realidade, Clarence convida ele para vir para a Terra, junto com ele numa expedição. E ele vem. E ele entra na casa e a mobília tinha mudado, os quadros dele não existiam mais, não existia mais nenhuma referência ao André Luiz. E os filhos estavam reunidos e tinha uma das filhas, tinha mediunidade, e ela registrou a chegada do André Luiz. Não viu, mas isso faz com que ela sentisse saudades do pai e começasse a comentar com os irmãos que estavam na sala, portanto na frente dele, sobre as saudades que ela tinha do pai. E os irmãos dizem, nossa, o que é isso, meninas? O pai já morreu há quantos anos? Deixa disso, esse saudosismo, pelo amor de Deus, a vida segue em frente. E o cara ouvindo ali, né, já ficou injuriado. Já estava bastante desconfortável. Daí desce a mulher dele com um médico na escada e a mulher dele fala para o médico. Ele não sabia quem estava doente, mas a mulher fala, ajude-o, por amor de Deus, doutor, eu não aguentaria uma segunda viuvez. Daí, imagina, né, o coraçãozinho velho falhou. E ele sai da casa, ele fica assim, meio sem saber o que fazer. E Clarence, de tarde, passava lá, obviamente, já percebendo, né, Clarence, claro que não estava desavisado de tudo isso. Volta lá de tarde e pergunta o que tinha acontecido. Ué, você está aqui há quantos anos, André? Você já não sabe qual é a realidade do espírito? Já não caíram as tuas desilusões? Já não caíram as máscaras, as fantasias da tua mente? Você já sabe o que precisa fazer. Faça. Faça o que precisa fazer. E daí ele não tinha condições de medicar o homem, né? Voltando a frisar que a medicina lá era diferente. Ele entra em oração, pede para Narcisa, que era a enfermeira que ajudava ele em nosso lar, para ela ir ajudá-lo. Os dois vão para a floresta, ela pede
para os espíritos da natureza algumas árvores, lá acho que era mangueira e eucalipto, para eles fazerem o remédio para tratar o homem. Daí ela ensina o André Luiz a fazer o remédio e ele começa a tratar o homem. E Narcisa volta embora. Ele consegue vencer isso. E é interessante porque quando ele termina o tratamento, aquele homem medica, as falas dele, nas entrelinhas, ele diz assim: senti quebrarem-se dentro de mim pesados grilhões de endurecimento. Quando as ilusões foram embora, quando ele realmente foi capaz de abrir mão, entre aspas, da família, porque isso não é abrir mão da família, isso é sublimar o sentimento, não é afrouxar laços, mas dar um verdadeiro sentido para as relações. Quando ele conseguiu tratar do homem que estava morando com a mulher dele, quebrou-se dele pesados grilhões de endurecimento, ou seja, o apego. E ele fala mais uma coisa que é bem interessante, ele disse assim: a partir daquele dia, eu conseguia ir e voltar de nosso lar, volitando sem precisar de ajuda de mais ninguém, porque antes ele não conseguia. Ou seja, a leveza espiritual passa pelo desprendimento, para você conseguir se distanciar desses apegos, primeiro da profissão, quando ele deixou de ser médico e virou praticamente um faxineiro, porque era a situação dele em nosso lar. Quando ele foi ajudar a Narcisa era enfermeira, e o primeiro movimento dele, quando viu algumas pessoas, né, que estavam sendo recebidas do umbral, com muitas dificuldades, ele começa a fazer asepsia delas, das dificuldades, dos excrementos dessas almas. Então ele virou praticamente, ele abriu mão dessa, entre aspas, posição de médico para virar um servidor, na verdadeira expressão que Jesus utilizava. E também foi o servidor da sua casa, quando realmente aprendeu o valor de uma consciência desperta, sem os apegos que as nossas fantasias nos propiciam. Esses apegos nossos precisam todos ser revistos. Por isso as desilusões, porque tudo o que a gente se apega em termos transitórios, porque aqui é tudo transitório, apesar de ser tão palpável, vai se desvanecer. O túmulo é uma alfândega ao contrário. Tudo o que você segurar, o túmulo vai te tomar. Tudo o que você distribuir no bem, no apoio, na sustentação do teu semelhante, vai te devolver. Então reflitamos a respeito disso. Ainda é tempo, enquanto é tempo. E que Deus nos abençoe dos esforços necessários para que a gente siga o que a nossa consciência já pede, no bem. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça nesse caminhar. Obrigado a todos.